Olá, muito bom dia. Que prazer estar novamente aqui começando mais um programa do Desenvolve Vale. Sempre trazendo temas importantes e relevantes para você que quer empreender, para você que quer conhecer esse ambiente de negócios e poder cada vez mais aprofundarmos aqui em temas importantes para que tudo ocorra muito bem. Hoje tem uma convidada muito especial aqui, doutora Patrícia Dadea, advogada com uma formação aí fantástica, e nós vamos falar com ela de holding familiar. É isso, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Kiko, obrigada pela acolhida, obrigada pelo programa e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos tratar desse assunto, né, que é mudar a mentalidade das pessoas, trazer algo novo para as pessoas, que não é um assunto tão difundido. Sem dúvida. Aqui no nosso programa, nosso objetivo sempre é trazer novidades. Às vezes as pessoas escutam certas coisas e vão formando conceitos errados e aquilo vai criando uma forma muito firme, mas na verdade quando a gente conversa com um especialista, conversa mais profundamente o assunto, percebe-se que não é bem assim. Holding familiar, pelo menos na minha visão, e o que eu escutava, né, que eram coisas somente para grandes milionários, grandes fortunas, e depois que eu conversei com a doutora Patrícia aqui um pouquinho, eu já vi que não é bem assim. Doutora Patrícia, queria que explicasse um pouquinho para o nosso telespectador o que vem a ser a holding familiar. Bom, vocês que são empresários, né, sabem melhor do que as pessoas que são mais leigas em termos de empresa. Então, eu gosto de fazer uma analogia que a holding, ela é uma empresa. É um sistema que você cria para você proteger e trazer para dentro dessa empresa todo o seu patrimônio, todo o patrimônio da sua família. Então, você... Seria um instrumento jurídico? Sim, um instrumento jurídico. A gente traz, faz uma engenharia jurídica, né, com relação, importa lá das leis das SAs e faz essa matéria administrativa em termos da holding para as famílias, que é uma forma de você proteger. Quer dizer, então a pessoa tem lá um imóvel que está no nome dela, é como se tirasse isso do nome dela e passasse para o nome de uma empresa. Sim. Normalmente, enquanto a gente fala de sucessão, a holding ela é uma matéria, está dentro ali dos rolos das ferramentas em termos de planejamento sucessório. Né? Certo. Mas o que normalmente as pessoas conhecem, chega para a gente, fala, olha, eu quero fazer doação de bens em vida, quero fazer testamento. E existem outras ferramentas que é melhor para você enquanto gestor do seu patrimônio. Certo. Porque na doação você está privando do seu patrimônio ali. Depois você a mãe perde precisa. o controle. Exato. Eu já vi muitos pais, etc., doam para os filhos. Aí ele precisa pegar um dinheiro com o banco para fazer ampliação de uma empresa, para fazer algum projeto. Falta patrimônio no nome dele. Esse é um problema, né? Sim. Esse é um assunto, gente, que tem que ser levado muito a sério. E a gente percebe que existe também, doutora Patrícia, algumas pessoas com preconceito. Sim. De que, não, deixa quando eu morrer todo mundo resolve, eu não vou tratar de herança agora. Mas pelo que eu estou vendo, não é simplesmente tratar de herança, é ter algo mais estruturado. Sim. Né? Com todo respeito às famílias, né, vamos dizer assim, os patriarcas que sabem o quanto dedicaram, o suor que derramaram para amealhar um certo patrimônio e depois realmente fala isso para a gente, doutora, eu não vou fazer nada, o que eu fiz, eu já fiz muito pelos meus filhos, agora o resto é com eles. E tudo bem, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas existem procedimentos que você pode se proteger, proteger a sua família. Porque quando você traz um bem para dentro da holding, você não perde o poder de gestão dela. Uhum. Vai sair do seu CPF, né? Vai entrar para um CNPJ, mas na verdade você vai continuar sendo detentor ali do seu patrimônio. Certo. Né? Na sua declaração de imposto de renda vai sair imóvel residencial, imóvel comercial, investimentos, veículos, mas vai entrar cotas sociais da empresa. Certo. Então você continua tendo o poder de gestão. E o legal dessa questão da holding é que você consegue ali proteger
tanto você quanto aos seus filhos de terceiros, né? Proteger em que sentido? No sentido, imagina você empresário, a sua empresa que você tem ali constituída, porque você exerce uma atividade remunerada, tem uma finalidade ali lucrativa, você sabe do risco econômico que toda atividade empresarial tem. E quando você traz o seu patrimônio para dentro de uma holding, a gente tenta proteger. Que o pessoal usa o termo de blindagem. Blindagem. Eu sei que a doutora Patrícia não gosta de usar muito. Eu não muito. gosto desse termo porque a gente sabe falar que é difícil né? blindar. Sem dúvida. Mas eu já gosto de usar o termo blindagem, por exemplo, com relação aos efeitos do casamento. Por quê? No casamento você consegue blindar com relação a genros e noras. Então hoje você tem ali pai, mãe e filhos. Você consegue estabelecer ali um limite para o seu filho ou obrigar o seu filho, olha, você vai casar em qual regime, ou regime da separação total de bens? Eu acho que foge um pouco do nosso controle ali dos pais, né? Você pode orientar o filho, mas você não consegue obrigar. E a partir do momento que você tem a holding constituída, que você colocou o seu filho ali, e o que é seu vai ser transferido para ele, quando ele casar, não vai comunicar com a esposa, com o esposo desse filho ou dessa filha. Por quê? Porque você já estabeleceu ali as cláusulas protetivas. Perfeitamente. Quer dizer, isso é importante, né? Porque antes de casar é assim, é meu bem. Depois de um certo tempo é meus bens para cá, meus bens para lá. Então, são assuntos difíceis, polêmicos, mas que devem ser tratados. Sim. Eu acho que esse planejamento é tão difícil de conquistar, né? E às vezes os pais dedicaram uma história para algum projeto empresarial, para trazer um conforto para a família, para tudo isso. E muitas vezes a gente percebe uma briga lá na segunda geração, terceira geração. Então eu sou muito favorável a essa organização, porque de certa forma previne. Então quer dizer que na holding os pais querem deixar para os filhos, mas não automaticamente, quando os filhos casarem, aquele patrimônio vá ser transferido para genro ou nora. Exatamente. É isso. Exatamente. Você consegue proteger com relação a terceiros, né? Imagina que o seu filho exerça uma outra atividade remunerada, tem uma outra empresa e tem um reverso financeiro. Agora, se você estabeleceu cláusulas ali de impenhorabilidade, de incomunicabilidade, o bem já está protegido. Já está Agora, os filhos precisam entrar como sócios da holding? Sim. Ah, ok. Eles também entram como sócios da holding. Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Dadea, trazendo aqui um tema importante sobre holding familiar. Doutora Patrícia, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, estamos hoje conversando com a doutora Patrícia Dadea, advogada, trazendo um tema bastante importante, que é o planejamento sucessório, planejamento patrimonial, nesse caso específico falando de holding familiar. Nós conversávamos no primeiro bloco justamente como tomar a decisão, né? E o primeiro mito que a doutora Patrícia quebrou aqui foi que não precisa ser um milionário ou ter muitos imóveis para você ter uma holding. Se a pessoa tiver uma casa, doutora Patrícia, é suficiente? Sim. É suficiente? Sim. A gente fala assim, para você ter uma holding, não precisa ser milionário, não precisa ter um patrimônio gigantesco. O que nós que vamos dar o diagnóstico ali, saber se a holding é viável ou não para a sua família? A gente precisa entender o que você pretende a curto, médio e longo prazo. Tá? Porque eu acho esse ponto importante, curto, médio e longo prazo, até porque o Covid mostrou que ninguém sabe o que é curto, longo, médio prazo, né? Pode vir uma situação dessa, enfim. E deixar as coisas planejadas, eu acho que você facilita a vida dos herdeiros. Sim. Eu tenho visto, eu atuo no mercado imobiliário, às vezes famílias que eram ricas, que tinham um bom patrimônio, mas não tinham liquidez, não tinham dinheiro na mão. E a família muito distante do patriarca, ou seja, não sabia nem por onde começar. Não tinha dinheiro para ter
condições de pagar as custas, que é outro problema. Aí inicia um inventário que demorava, aí eles corriam para a justiça, pediam autorização para o juiz para vender patrimônios, às vezes por preços muito menores, para poder pagar advogado, pagar taxas, impostos e por aí vai. A Road evita tudo isso? Kiko, você tocou num ponto assim crucial. Crucial. A gente fala que quando você pensa no inventário, por vezes a sua família vai mudar de classe social. E é isso mesmo, porque quando você deixa um patrimônio, muitas das vezes você adquiriu lá atrás, o valor era menor. Sim. Nós sabemos que teve um boom no mercado imobiliário e os imóveis subiram de valor. E a hora de fazer a tributação em termos de inventário, é em cima de qual valor? Sim. Valor de mercado, valor venal. Então, quer dizer, as taxas são calculadas sobre o valor de mercado. Exatamente. E o prazo para fazer o inventário é muito curto, né? A família nem ali vivenciou o luto, né? Nem conseguiu ainda. Qual é o prazo hoje? Hoje, para você fazer a abertura, é 60 dias. 60 dias. Então, por vezes, ela nem tomou conhecimento, como você deu o exemplo de não estar muito próximo ali do patriarca. Que é um erro, né? É um erro dos pais também. Mas que controle que você tem, Não né? tem. Você cria os filhos para o mundo. Seu filho vai estudar fora, vai viver a vida dele fora. Você está feliz por isso. Mas na hora que acontece isso, o filho não tem nem acesso, não sabe onde nem estão os documentos que você deixou. É um tema que a gente conversava um tempo atrás, a diferença entre o sucessor, que é aquele que quer fazer o que os pais faziam, e o herdeiro. Porque herdeiro todo mundo é, né? Herdeiro ele vai ser de qualquer forma, né? E aí tem essa questão, eu acho isso muito sério. Né? Agora, o Brasil ele é muito burocrático, desanima. Quando você fala assim, vou regularizar um negócio. A doutora Patrícia, que é uma especialista em road familiar, você consegue deixar o seu cliente mais tranquilo com essas questões, doutora Patrícia? Eu tento. Porque pede certidão. Eu vou te contar um caso que um cartório uma vez me pediu por uma simples retificação diária, o documento de um inventário que tinha sido concluído em 1900, acho que era 45. Assim, foram 6 meses. Sim. Porque tive que pedir em cartório, pagar taxa, ir buscando, para ver se uma rua que tinha ali atrás tinha sentido ou não, se tinha sido considerado ou não. Então essa burocracia também, talvez até motive a pessoa a fazer uma holding para já ter tudo ok, né? Sim, a holding ela facilita tudo isso, né? Porque é um trabalho preventivo. Você consegue se planejar com relação a ela. Diferente de um inventário, que o fato gerador do inventário já ocorreu, que é o óbito. Então você começa a trabalhar com prazos. Você tem prazo para fazer a abertura do inventário, você tem prazo para fazer recolhimento do imposto de TCMD, sob pena de multa. É 4%, né? É 4%, e aí a multa é de 20% sobre o valor, então vai onerando. Agora, doutora Patrícia, uma pergunta bem operacional mesmo. Então, o casal ali, belezinha, tem um dinheiro na conta corrente, que é o dinheiro para viver, para fazer aquilo. No caso do óbito de uma das partes, aquele dinheiro que está ali na conta, ele tem que... Como é que faz para movimentar? Porque, de certa forma, ele já vira também... Trava. Trava também? Trava. Mesmo que a conta seja conjunta? Mesma conta conjunta, trava. O certo dos bancos é travar, e hoje eu tenho visto que está travando. Assim aí, que o banco toma conhecimento, e como é que a pessoa vai no supermercado? Não vai, aí a família tem que ajudar. E tem algum mecanismo que a pessoa possa ter um dinheiro dela e outro do outro, não? É contas separadas, né? Contas separadas. Contas separadas, mas mesmo assim... Também acaba entrando no inventário, se é casal... E é casal, uma fatalidade. É um a gente tem que pensar sério. em todas essas circunstâncias. É triste? É triste. É uma fala, é uma conversa que as famílias falam abertamente? Não, porque dói. Mas ali, se a gente vai montar uma holding e tem menores de idade ali, ele faz parte da empresa? Sim, você traz os seus Mesmo tendo menos de 18 anos? Sim, você traz os seus filhos para dentro da sua holding, eles são sócios, e você vai estabelecer ali uma cota mínima para eles. Por quê? Porque o poder de gestão vai ficar na sua mão, na mão da sua esposa. Você vai ditar as regras da sua holding, da sua empresa. E vamos imaginar que fez a holding, morreu.
O que muda de um inventário para quem tem a hold? Uma alteração contratual. Simplesmente. Simplesmente. Já vai estar previsto ali. Exatamente. O que deve acontecer naquele ato. Exatamente. Não tem que fazer um inventário. Você faz cláusulas ali de sucessão. Como Nossa. vai ser transferidas as cotas sociais para os herdeiros. Então você pode estabelecer na sua ausência, que é o patriarca, então tá, na minha ausência minha esposa vai ficar com as cotas maiores, porque é ela que vai ficar com o poder ali de gestão, para os filhos não vir e querer mandar também. Então você já pode estabelecer tudo isso. Mas a parte de herança é dividida? Não, é dividida entre os herdeiros, isso é respeitado. É só o poder de decisão. Exatamente. Agora, eu tenho 3 filhos, eu sei que um é o que vai fazer a cartilha que eu escrevi, né? E os outros 2 não. Então você consegue também ter essa visão e colocar já direciona ali porque tem mais juízo. Exatamente. Porque toda família é muito engraçado quando você vê o inventário. Sempre tem um que quer queimar o que o pai fez. Tem um imóvel familiar lá, tem um que não, tá caro, vamos vender isso logo, ele quer botar o dinheiro no bolso. Bom, vamos para mais um intervalo, doutora Patrícia, mas esse assunto é muito interessante e nós temos que esclarecer isso para a população. Então vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta conversando com a doutora Patrícia Dadea, uma advogada especialista em holding familiar. Todos nós temos que pensar no futuro, organizar a vida quando a gente partir daqui para a nossa família. Às vezes temos resistência a pensar nisso, mas podemos trazer muita dor de cabeça para os herdeiros, para a família e por aí vai. E esse assunto ele é muito importante, né, doutora Patrícia? Agora, vamos pensar o seguinte, o indivíduo fez a holding familiar, mas ele tem alguns imóveis que por algum motivo não tem escritura, ou está em contrato particular, está esperando algum outro projeto acontecer. Esses imóveis com contratos particulares podem fazer parte da holding? O que você pode fazer, Kiko, nessa situação? Você cria holding, como que você integraliza o capital? É como uma empresa normal, certo. Tá? Quando a gente... fugiu o nome agora. Quando você constitui uma empresa, sim, você vai integralizar um capital social o que ali. Tá ali, tá? Na holding, o que você vai integralizar? Imóveis. Tá? Imóveis e todo o seu ativo. Se você tem um imóvel que está com algum problema em termos de documentação... Ou não tem ainda a escritura no seu nome. Você não coloca esse imóvel por enquanto, certo, na holding. Ficaria uma situação híbrida. Exatamente. O imóvel está financiado. É outra questão também problemática. Por quê? Quando você tem um imóvel financiado na pessoa física, o que nós temos? Seguro. E o seguro, ele cobre a pessoa física, a pessoa jurídica não morre. Não morre. Então, se você vai colocar esse imóvel para dentro da holding, você precisa da autorização da instituição financeira. Até porque ele está alienado lá, né? Exatamente. O imóvel não é seu, né? Na matrícula do imóvel tem ali aquele gravame. Esse imóvel ficaria de fora? Ficaria de fora até você quitar, até você regularizar essa situação dele. Aconteceu de um óbito, faz o inventário desse imóvel. Agora, que não integralizou. Neste caso, então, do imóvel que está financiado, e se eu tiver imóveis que gerem aluguéis, esses aluguéis entram para a contabilidade da holding e são distribuídos de acordo com as cotas? Sim, a gente tem uma outra possibilidade com relação a essa situação até do ponto de vista tributário, é extremamente financeiro. Certo. Porque na pessoa física, os aluguéis é tributado em 27,5%. Né? Sim. E na pessoa jurídica, a tributação é diferente. Sim. Então, quando você traz imóveis de locação para dentro de uma holding, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando eu integralizo os imóveis na holding, tem situações que não há incidência de ITBI. Então, tem uma outra vantagem de fazer essa transferência e de não ser tributado. Quer dizer, tem uma vantagem tributária, então. Exatamente. De não ser tributado. Ter vantagem tributária no Brasil é difícil, hein? Existem mecanismos, né? Só que eles não são divulgados. Quando os imóveis estão numa locação, se a atividade preponderante
dessa empresa, 50% dela for com relação à locação, aí você vai ser tributado no ITBI com relação a esses imóveis que são alugados. Então, por vezes, vale a pena você constituir a holding e deixar a empresa seguir e depois colocar esses imóveis dentro. E existem outros mecanismos. Não tem problema você deixar o imóvel de fora. Não. E existem outras situações jurídicas que você consegue também a isenção, só que daí a gente teria que aprofundar mais no assunto. Agora, vamos imaginar algo que é bastante comum hoje. Até eu estava vendo uma estatística que é a separação. Fez a holding, tá tudo belezinha para o homem morrer. Brincadeira, gente, não é para morrer não. A mulher só também para organizar. morre. Ou para a mulher morrer. Não é, mas dá uma confusão ali e querem separar. E aí? Eu tenho recomendado até para os meus clientes a constituição da holding, até por uma questão do divórcio em si. Quer dizer, até para o divórcio é bom que tenha holding. Se você for pesquisar, você já vê que já tem algumas soluções jurídicas. Antes do casal divorciar, fazer a holding e depois partilhar ali as cotas sociais. Por quê? Que no besteira, divórcio... desculpa só um parênteses. Gente, se vai separar, não briga. Demorou tanto para conquistar, por que tem que ficar brigando? Eu tenho visto isso, mas fica uma brigaiada, perde todo mundo. Respeito, né? Separou do ser humano, né? Agora, tem amigo meu que ele separou, mas assim, eles foram muito inteligentes. Fez um acordo de manter a vida financeira junto, porque os dois ganham. Sim. Mas desculpa, viu? Só para a turma parar de brigar quando separa, Mas porque começa a brigar tanto, vão perdendo dinheiro assim com facilidade. Sim. Porque aí está com a cabeça quente, cabeça né? quente. E aí é onde realmente perde, porque as pessoas querem resolver um conflito e esquece de trazer a razão aqui nesse momento, né? Mas voltando, então no divórcio, se houver um excesso de meação, a pessoa que recebeu o excesso, ela vai pagar 4% de imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Certo. Quer dizer, a pessoa que ficar com mais patrimônio, ela vai pagar 4% de imposto. Isso na separação. Sobre o excesso. Isso na separação e no divórcio. Se for no meio a meio, não. Não, aí não há que se falar imposto. Agora, se você faz a separação, o divórcio, na holding, você vai dividir cotas. E ali você também vai estabelecer como que você vai pagar essas cotas para o sócio que está saindo daquela empresa. Então, você pode estabelecer ali uma cláusula, olha, o pagamento das cotas do sócio Y ou de qualquer sócio vai ser pago em 60 parcelas. Já vai estar escrito antes. Exatamente, mas quem acordou? Os sócios. Os sócios. No momento que estava ali, amistoso, né? Que a relação estava amorosa. É igual o casamento, a mesma coisa. Tá certo. Né? E no momento da gente celebrar ali as regras conjugais, né? Sim. É antes, depois. Muito importante. convivência. Nosso tempo passa muito rápido aqui, doutora Patrícia. Nós falamos hoje de holding familiar, um tema extremamente importante. Eu quero agradecer a sua participação aqui e dizer que a gente vai convidá-la novamente, porque tem outros assuntos que nós podemos detalhar aqui. Viu? Foi muito, muito bom. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui. Realmente, o tempo passa aqui rápido demais. Quando a conversa é boa, Exatamente. o conteúdo vai muito rápido. Muito obrigado, viu, doutora Sucesso para Patrícia? você no programa. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado. Boa tarde.